Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre Ibovespa, dólar, Bitcoin e alguns ativos selecionados. Vamos tentar descobrir se vai ter rally na bolsa ou não vai. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista e investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais que fazem preço nos ativos. Pessoal, muitas notícias pessimistas na mídia, com a posse do Donald Trump, analista projeta Ibovespa caindo para 100 mil pontos e dólar a R$ 7. Aumento de juros do dólar leva analistas a cortar o preço-alvo de ações. Posse de Donald Trump joga holofotes para novas tarifas comerciais. A questão do protecionismo vai impactar o Brasil ou não? Eu achei essa reportagem aqui na Valor. O Brasil é um dos mais vulneráveis à ação protecionista nos Estados Unidos. Isso em novembro. Agora, o protecionismo de Trump não deve ter impacto no Brasil. A gente precisa lembrar que analistas e especialistas projetavam o dólar a 4,50 no final do ano passado, início desse ano. Geralmente, especialistas e analistas erram em suas projeções. Isso tem um motivo de ser que você aprende na metodologia Wyckoff. Vamos lá. O que eu achei sobre o assunto. Prevalece o entendimento de que, por ser grande exportador de commodities, o Brasil, em termos amplos, deverá sofrer pouco com a eventual política protecionista dos Estados Unidos. Petróleo, soja, proteína animal, as commodities em geral, que são destaque na pauta de exportações do Brasil, o preço desses produtos, eles são internacionais, eles são estabelecidos em bolsa. Por isso, quando há intenção de medida protecionista, a estratégia normalmente passa por decisões fitossanitárias e não tributárias. Além disso, o Brasil é uma das poucas grandes economias do mundo que tem déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, o país não gera prejuízo à indústria norte-americana. Pelo contrário, gente, o Brasil é um dos poucos grandes parceiros que geram superávit. Agora, antes de começar a analisar os ativos, eu quero trazer para vocês o gráfico do ETF do Bitcoin. Eu fiz uma análise do Bitcoin ontem, mas não trouxe o gráfico do ETF. No gráfico do Bitcoin, eu mostrei para vocês a atuação dos investidores profissionais aqui nesse patamar de preço, volume financeiro e volume profile indicando essa atuação. Isso também é visto no ETF. Percebam a atuação dos investidores profissionais nesse patamar de preço. Então, pessoal, pode acontecer do Bitcoin voltar aqui para a base da zona de liquidez, ficar mais um tempo lateral e para depois entregar um movimento de alto ou para jogar o preço um pouco mais para baixo. Por isso que eu falo da importância da gente atuar sempre com os investidores profissionais, porque se eles jogarem o preço para baixo novamente, a gente não passa tanto aperto. Quando eu falo do dólar, agora vamos falar do dólar, eu trouxe na última análise que eu fiz que o dólar estava negociando numa região de zona de liquidez, abaixo já do ponto de controle, e que era provável que o dólar voltasse para o patamar ali abaixo dos R$ 6, próximo dos 5,80. Ontem a gente teve um movimento interessante aí no dólar, o dólar foi para baixo, está aqui no mercado futuro nos 5,90 mais ou menos. Então a gente tem que tentar identificar, tentar observar para ver se esse movimento vai continuar. Quando a gente analisa o Ibovespa, falei também o Ibovespa negociando uma região de suporte do passado, muito importante, com baixo volume aqui dessa região, dessa zona de liquidez. Eu acreditava que isso seria um fundo, pelo menos no curto prazo, e se mostrou realmente um fundo no curto prazo. Quando a gente analisa mais de perto, a gente percebe o quê? A gente percebe que está sendo formada uma zona de liquidez aqui. Essa zona de liquidez, para mim, é uma acumulação para depois entrega de movimento de alta. O preço ideal é que continue negociando acima aqui do ponto de controle, tá? Então, pessoal, ontem, se tivesse deslocado para cima dando continuidade a esse movimento de alta, a gente poderia ter início um movimento mais forte, mas está voltando para dentro da zona de liquidez. Não pode perder essa região aqui. Se continuar aqui dentro é porque sinaliza que os grandes players de mercado ainda não terminaram de fazer o processo aí de acumulação. Vamos agora falar sobre Vale. JP Morgan cortou o preço-alvo da Vale em setembro do ano passado. Eu vou enfatizar o papel do JP Morgan aqui na nossa bolsa, no mercado brasileiro. A atuação é pesada. Muito cuidado com tudo que sai relacionado a este banco. Então, ele cortou o preço-alvo. Eu lembro que eu falei com você sobre esse volume que foi injetado aqui em Vale. Eu não aumentei minha posição exatamente por conta desse volume. Passou a negociar abaixo, teve uma correção, eu não esperava que fosse uma correção tão forte, e depois nós ficamos sabendo
é da intenção da Cosan de vender sua participação em Vale. E provavelmente, por conta disso, eles jogaram o preço para baixo. Essa indústria do preço-alvo que eu falo para vocês é para controlar o preço, para segurar o mercado em certos patamares de preço enquanto acontece o processo de acumulação. Agora nós tivemos o quê? Altíssimo volume por conta da negociação aqui da venda da Cosan. Vale dispara na B3, isso foi no dia seguinte, com China, e agora o JP Morgan elevou a recomendação para Vale, mudou o preço-alvo de 77 para 87. A gente precisa ficar atento para ver o que vai acontecer agora com as ações da Vale. Eu ainda não, eu falei com vocês que eu saí da posição, saí mesmo e passei para a CSN Mineração e estou aguardando para ver o que vai acontecer. Eu acredito que pelo fato de eles estarem comprando tantos ativos de minério como siderurgia, provavelmente deve ter alguma coisa positiva lá na China e essas empresas vão entregar um movimento forte de alta nesse ano. Então, pessoal, em 16 de janeiro de 2025, a Cosan vendeu aproximadamente 173 milhões de ações que detinha da Vale. A transação foi realizada por meio de um leilão na B3. A venda foi intermediada por quem? Pelo JP Morgan, que organizou o bloco de ações para investidores interessados. Logo ele, né? As corretoras que mais compraram ações no leilão foram as do Itaú, com 31 milhões. A do próprio JP Morgan coordenou a venda e comprou 132 milhões de ações e a do Goldman Sachs 7,9. O lote do JP foi vendido rapidamente em cerca de 20 minutos. Estava tudo articulado já, provavelmente. Vou trazer agora a Gerdau. Gerdau também é uma empresa que está sendo muito procurada pelos investidores estrangeiros, negocia aqui no range de acumulação, no ponto de controle, nível de preço mais negociado. Vamos ver a composição acionária de Gerdau novamente, investidor estrangeiro com quase 51% da empresa. Se a gente considerar que quase 35% está com controlador, com o brasileiro não ficou quase nada. 7% com os institucionais e 6,41% com o público em geral. A Gerdau soltou um fato relevante recentemente, falando que encerrou programas de recompra de ações, já abriu um novo programa de recompra e, além disso, em reunião realizada nessa data, o Conselho de Administração aprovou o cancelamento de mais ou menos 1 milhão de ações ordinárias e 25 milhões de ações preferenciais, sem redução do valor do capital social. Então, gente, o capital social passou a ser dividido por um número menor de ações. Perceba o número que vai ser agora, o número que tinha anteriormente. Então, cancelou parte das ações, isso é muito positivo. Aconteceu o mesmo que com Gerdau, o mesmo que aconteceu com IRB. Mais um exemplo para vocês aqui de manipulação. Goldman Sachs rebaixa BB de olho no crescimento de lucros. Foi mais ou menos aqui nessa região. Eu já falava com vocês sobre uma reacumulação em Banco do Brasil. E Banco do Brasil já recuperou o preço de mercado, já voltou para cima do ponto de controle. Percebam que essa estratégia é a estratégia dos grandes players de mercado. Eles estão representando, na verdade, os clientes deles. Eles querem que os clientes deles lucrem e eles não poderiam fazer esse tipo de recomendação, influenciando tanta gente. Uma vez que, na minha visão, existe um conflito claro de interesses. Eles estão representando o interesse dos clientes dele e não dos brasileiros, das pessoas que eles ficam fazendo recomendações, influenciando aí o comportamento e o pensamento. Então, muito cuidado. Temos que ficar atentos porque no início de fevereiro começa a temporada de balanços e vai iniciar aí com Itaú e Santander. Depois, mais para o final de fevereiro e início de março, a gente tem aí a divulgação dos resultados das empresas de varejo. Fiquem de olho porque eu acredito que as empresas de varejo corrigiram bastante e elas vão surpreender aí nos seus resultados, principalmente por se tratar do resultado do quarto trimestre do ano, que é geralmente o trimestre mais aquecido para a economia. Vamos agora aos gráficos. Vou compartilhar alguns gráficos com vocês. A gente tem aqui o Ibovespa futuro negociando aqui nessa zona de liquidez. Percebam, gente, ontem se deslocou e eu pensei que fosse continuar, mas não continuou, tá voltando para a zona de liquidez. Isso significa que o processo ainda não finalizou. Se voltar para baixo dessa região aqui, pode buscar patamares de preço mais baixos.
Agora eu trago para vocês a taxa DI, contrato DI 27. Percebam a formação de uma zona de liquidez. Isso pode significar um topo para a taxa DI. E isso seria uma sinalização aí de queda nos juros, pelo menos aí no curto prazo. O dólar caindo, gente, isso beneficia a nossa inflação, porque a nossa economia é muito indexada ao dólar. Então, isso levaria aí a um recuo da taxa de juros que estressou bastante. Vamos falar sobre Vibra. Vibra veio para essa região aqui, caiu bastante para mim, é uma grande oportunidade em Vibra. Assim como em Vibra, todas as ações caíram além do range de acumulação, algumas. E aqui, pessoal, para mim é acumulação em Vibra, perdeu trapzinho de mercado, deve recuperar esse patamar e depois entregar um movimento de alta, quando não sei, mas é o que eu vejo. Então, já está numa região aí interessante para compra, na minha visão. 300, falei de 300 também. 300, acumulação, entregou o movimento ascendente. Reacumulação, mais um movimento ascendente. O gráfico está com um errinho aqui, fechou aqui quase no topo. E aí, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos a essa empresa. Eu fiz análise dela no canal. É uma empresa do setor agroindustrial brasileiro em expansão, expandindo do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. E o resultado dessa empresa tem sido muito positivo, crescimento trimestre após trimestre. Pão de Açúcar, eu vou falar de algumas empresas aí do setor de varejo, empresas mais difíceis. Eu quero enfatizar isso porque muitas pessoas comentam comigo: ah, Carol, eu investi em algumas ações e caiu muito, perdi dinheiro. Conversei com uma pessoa hoje que falou que investiu em Oi a 2,50 antes dos grupamentos. Então, pessoal, eu quero enfatizar uma coisa para vocês. Vocês precisam entender os setores da bolsa, como cada um funciona. Setor defensivo, cíclico e commodities. Tem um e-book que eu falo sobre isso. Por quê? O setor cíclico, ele é um setor, no ciclo de baixa, não entrem nas ações de setores cíclicos, como Pão de Açúcar, Casas Bahia, Pets, Magazine Luiza, Lojas Renner, sem analisar o gráfico, sem identificar a atuação do investidor profissional. Por quê? O prejuízo pode ser muito grande. Empresa em recuperação judicial, então, nem se fala. Vendas a descoberto levam o preço desses ativos a patamares muito baixos. O limite passou longe de grandes players de mercado. Então, eles estão ganhando dinheiro com vendas a descoberto e vão levar no valor mínimo que eles puderem. Vou falar sempre sobre isso, porque se vocês não entenderem como funcionam os setores, como a Bolsa Brasileira ela é cíclica, como os setores funcionam, vocês vão perder muito dinheiro na bolsa. Principalmente nesse tipo de empresa. Pets corrigiu bastante. Olha quanto tempo que Pets está nesse processo de acumulação. E percebam aqui que nós tivemos o quê? Essa estrutura, eles jogaram o preço para baixo, grandes players de mercado, sempre que eu falo eles, é grandes players de mercado. Então jogaram o preço para baixo, ponto de controle no topo. Aí vamos ver a diferença? Incluindo volume na base, o preço chega a perder a região, induzindo, isso aqui é para induzir muita gente a o quê? A vender os ativos, vender. Eles estão comprando, induzem as pessoas a vender, eles estão encerrando as suas posições de vendas a descoberto, tá? E aí, alteração de ponto de controle, o preço já negocia acima. Tá sinalizando aqui, provavelmente Pets vai continuar lateral aqui ou dar continuidade ao movimento ascendente. Magazine Luiza, menos 98%. Empresa de setor cíclico. No ciclo de baixa vai cair muito. Então, não entrem nesse tipo de empresa sem análise técnica. 98% pelo momento da bolsa atual, pela divulgação dos resultados que estão melhorando, acredito que esse é o fundo em Magazine Luiza. CSN Mineração, outra empresa de mineração, que eu vejo muito interesse dos grandes players de mercado. Forte atuação dos investidores profissionais. Quando a gente analisa aqui um tempo gráfico menor, percebam o volume financeiro. Essa região aqui é uma região de altíssimo volume, está negociando bem nela. Para mim, isso é interesse de grandes players de mercado. Cyrela soltou um resultado muito bom no último trimestre e divulgou seus dados, sua prévia operacional, em crescimento, resultados muito positivos. Acredito que isso aqui deve ser uma reacumulação para entregar um movimento ascendente. Mesma coisa que aconteceu com o Pets. Temos que aguardar aqui a alteração de ponto de controle, mas eu já vejo Cyrela em um patamar muito interessante. Cyrela é uma empresa de setor cíclico também, tem que entender como funciona.
Empresas de construção civil, dependendo da empresa, é muito perigoso você comprar o ativo. No entanto, algumas empresas estão muito boas e o setor de construção civil tem muito a crescer no país. A gente tem déficit habitacional. Portanto, escolher empresa certa do setor de construção civil é muito importante. O Cirela é uma das que eu gosto. Então, pessoal, é isso. Enfatizo a vocês a importância de entender os setores da Bolsa, porque se você não entender como cada um funciona, como a Bolsa brasileira funciona, como a alta de Selic impacta a Bolsa, como a queda da Selic impacta a Bolsa, dados macroeconômicos vocês precisam entender para poder não ser manipulado por narrativas. Fica aí o meu alerta. O mercado é predatório, o mercado ele é manipulado porque tem muito dinheiro envolvido e, como eu falei com vocês, os grandes investidores profissionais, os grandes bancos estrangeiros, principalmente, que negociam mais de 50% na Bolsa de Valores brasileira, estão representando os seus clientes. São grandes milionários e bilionários do mundo que investem aqui no Brasil e o objetivo deles é ganhar dinheiro. Então, eles especulam muito no nosso mercado, manipulam bastante, manipulam o dólar também. Existe o fator de especulação no dólar. Sabemos dos problemas do Brasil, sim, mas existe o fator de especulação. Então, muita atenção a isso. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Quem gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu sempre vou trazer informações importantes e relevantes sobre a Bolsa de Valores, o mercado financeiro em geral, com uma visão com senso crítico e uma análise aprofundada. Ah, lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página tem fins educacionais. Até o próximo vídeo.